quero morrer em confronto, quero morrer no combate. Com arma de fogo, com faca. Eu vou matar, eu vou matar, eu vou matar. Meu irmão, os caras aula no que faz, lenda no que faz. E eu sempre aprendi muito com ele, observava muito o trabalho dele. O cara nada do que eu, meus 43 anos de vida, eu nunca vi nem vivenciei nada mais escroto do que... Tu sabe que o BOPE tem uma unidade de negociadores, né? Para quem não sabe o que eu tô falando, são homens que têm a expertise de negociar com um tomador de refém, né? Ou com um suicida, por exemplo. E eu presenciei várias vezes o cara que ia tirar a própria vida, ele se render sem a gente dar um tiro, tá, irmão? Na ideia. O negociador, parceiro, se ele sentar aqui contigo para conversar, tu vende essa sala aqui do podcast para ele pagar em 72 vezes de moedinhas de 1 centavo. Sem juros. Os caras têm um dom, óbvio que isso é técnica, né? Isso tem doutrina, isso também tem ciência, né? De psicologia, entre outras coisas. Eu não sou negociador para entrar aqui no que tange a ciência mesmo do assunto, mas como eu estou te falando, tem especialista em todas as áreas. Eu perdi as contas de quantas vezes, infelizmente, a gente ganhou, infelizmente não, felizmente, nós ganhamos muito mais do que perdemos no assunto suicida, né? Mas alguns me marcaram, como por exemplo, eu tive um colega, quando eu falo colega por ser policial, na Baixada Fluminense, em que a gente negociou com ele por cerca de 12 horas. Um policial militar, ele negociou, os negociadores trabalharam com ele 12 horas. E aí ele falou, olha, X horas da manhã, no amanhecer do dia, na hora da alvorada. E o cara, quando é policial, é mais complexo você negociar com ele. Porque, por exemplo, ele vê uma movimentação, nossa, ó, se botar o time tático posicionado... Ele entende, né? O cara sabe o que tu tá fazendo. Ó, cortou a luz por quê? Ó, fez isso por quê? O cara sabe o que tu tá fazendo, então ele vai... Ele não deixa tu montar o cenário, né? E ele falava o tempo todo pro negociador, meu irmão, tu não vai entrar na minha mente. Tu não vai entrar na minha mente. Ele queria uma pessoa que ia contra o protocolo, você deixar uma pessoa entrar, que ia virar refém. Ele tava lá sozinho, com a arma na mão, dizendo que ia tirar a própria vida. Fardado. E quando deu o horário que ele falou que ia dar, a gente chegou lá, tipo, sei lá, 6 horas da tarde, mesmo, um lugar longe na Baixada, um trânsito, não imagina, horário de rush. O negociador foi de aeronave para chegar primeiro. E a gente, um trânsito miserável para chegar na caçamba, roda para cá, roda para lá, rua sem asfalto, lugar longe. Lá em Deus me livre, chegamos. Eram 6, 7 horas da noite. Quando foi naquele horário do amanhecer, né, da alvorada, meu irmão, um disparo único. Pô. Aí starta, o time entrou, aí o time dá o limpo e me chama, né? Eu não entro junto com o time tático. É uma equipe só para isso, os caras treinam muito isso. Os caras são referência nisso, né? O GR. E que é a equipe de retomada de reféns. E aí quando eles deram o limpo, aí paramédico. Aí eu entro, tive o desprazer de ver aquela cena, né? Um companheiro fardado, que tirou a própria vida ali, por motivos dele, né? Pessoais dele. Aí é uma sensação ruim, porque como eu vi o meu amigo na queda de moto, quando eu chego e já não tenho o que fazer, né? É ruim. Era uma lesão incompatível com a vida. Ele causou nele mesmo uma lesão incompatível com a vida. E aí tu fica com aquilo, né? Eu até hoje lembro o nome de guerra. Eu não sei o lugar onde é, mas se eu passar na rua eu lembro a casa que é. Tu guarda essas coisas. Mas por outro lado, a gente tem muitas... Cara, eu perdi a conta de quantos tomadores de refém não fizeram mal à vítima e se entregaram. Com arma de fogo, com faca. Eu vou matar, eu vou matar, eu vou matar. E, meu irmão, os caras desenrolando. Tem alguns que não teve como ir no desenrolo. O time agiu, mas com competência, sem ninguém se machucar, nem o próprio tomador, né? Os números do BOPE. E aí, tudo isso é experiência na minha vida, irmão. Tudo isso, você vê um cara com uma vítima, com uma faca no pescoço. Né? A primeira vez que eu vi isso foi na Lagoa, num restaurante japonês. Aquelas facas de sushi, caramba. Um maluco com uma parada daquela, um sushi man, fez uma colega de vítima, faca no pescoço, vou matar, vou cortar. Pô, aquelas facas são extremamente amoladas, né? Ele encostou aqui na menina, já fez um talho. E não vai, não vai. Mesmo. Daqui a pouco o negociador, ó, na mente dele, ele não se deu conta que ele pegou a faca, botou no balcão e continuou desenrolando com o negociador a faca aqui. Aí o time veio se aproximando, um deu um bote na faca, um deu um bote e acabou. E meu irmão... O cara não percebeu. Ele conversando, igual a gente tá aqui, eu tô aqui com o refém. Aí ele foi falando, ele gesticulava com a faca, e ele falou, meu irmão, pô, mas presta atenção, cara. E a faca já ficou. E blá, blá, blá. Eu olhei pro negociador, né, porque a gente tem um limite, cada um sabe a posição que a gente chama de mobiliar, a gente sabe onde se mobilia, o paramédico. E tinha um negociador lá, um subtenente que aula no que faz, lenda no que faz. E eu sempre aprendi muito com ele, observava muito o trabalho dele.
O cara botou a faca aqui, daqui a pouco, meu irmão, já tava o time com o cara na mão, a vítima já comigo pra eu atender, né, a vítima. E eu vi inúmeras situações dessas. A mais recente foi na Biblioteca Nacional, no centro do Rio. Mesma coisa também, um cara com a faca. Um policial na ponte de Niterói que quis se jogar, não lembro se você lembra disso. Sentou ali no paracorpo ali da ponte, no vão central, meu irmão, com a arma na cintura. Não chega perto, não com a arma na mão, perdão. Não chega perto, vou me matar, vou pular, vou isso, vou aquilo. Os caras também, negociador, conversa, daqui a pouco o policial botou a arma do lado, se entregou, saiu de boa. Então, assim, tem coisas muito bonitas, muito boas, que a sociedade não tem conhecimento. De que a gente tem esse trabalho com suicidas, com tomadores de refém, com socorro do policial, né, que tem diversos especialistas no batalhão, em diversas áreas, na psicologia, porra, em tudo que você imaginar. O batalhão tem... E vai o time completo, né, cara? E vai o paramédico ali para se precisar... Em tudo tem o paramédico. Tudo. Do curso à missão mais difícil. Não existe nada hoje que o paramédico não participe no batalhão. Então hoje todas as equipes... Tem paramédicos. Tá. Mas não necessariamente em todas as viaturas, né? Tipo assim... Cada patrulha tem o seu paramédico. Patrulha, tem aí o seu patrulha paramédico. Tem 12 caras, vai ter um paramédico. Não é? Como tem um comandante, tem um atirador, hoje paramédico. entende-se que tem que ter um homem de socorro intrínseco na patrulha. Um homem com a minha formação, com a minha expertise, né? Lá na patrulha. Tem os... E ainda assim tem os camaradas que fazem não são paramédicos, são os mas socorristas, tem aqueles... porque a visão que a gente tem que, tal como todo policial tem um conhecimento básico de tiro, né? A lógica é a mesma. Todo policial tem que saber atirar, concorda? Todo policial tem que ter um mínimo de conhecimento no socorro. Isso é pra vida, cara. Né? Irmão, tu já deu notícia de morte pra alguém? Já chegou pra alguém pra falar, ó, teu marido, teu filho, teu pai, teu irmão faleceu? Tu já fez isso? Cara, não existe sensação mais escrota do que você ser o portador de uma notícia dessa. Já foi no enterro de colega? Já ouviu ao vivo tocar o toque de marcha fúnebre? Sim. Tu estando lá e vendo o teu companheiro terra abaixo? Né? Eu fui 2 vezes só. 2 vezes eu fui. Fui naquele meu grande amigo que eu te contei do acidente de moto. Eu fui no funeral dele, porque era um amigo e era um cara que eu admirava profissionalmente falando. E depois eu fui agora, ultimamente, no Gêmeo, né, no Colônia Animal. Nesse tempo todo de polícia que eu tenho, eu só fui esses 2 funerais. Porque funeral não é uma parada que eu curto. Né? E que eu acho, enfim, eu tenho um pensamento sobre funeral, negócio de televisão. Meu irmão, não tem nada do que meus 43 anos de vida, eu nunca vi nem vivenciei nada mais escroto do que noticiar uma pessoa que o ente querido dela se foi, né? E isso antes da polícia ainda, tá, cara? Eu já tinha esse desprazer às vezes no hospital, né? E nem tão pouco tem nada mais escroto do que você ver. Eu não sei nem se um ente querido seu, mas um irmão de farda ali, porque você sabe a história do que levou o cara àquele óbito, você vê um funeral militar. E eu te falo, o funeral militar com honrarias. Mesmo sendo com honrarias, é muito escroto, irmão. É uma sensação... Dos 2 funerais que eu fui, eu lembro das palavras dos capelões. Eu lembro o discurso de cada um dos 2 funerais. O discurso do capelão. O que o cara falou pra família. Eu lembro da reação dos familiares, né? Por exemplo, o Gêmeo que ainda tá entre nós, abraço, Sub. Uma coisa que me chamou muita atenção depois que o funeral terminou, que ele tava bem, cara, sem chorar, com o rosto amigável. E, meu irmão, eu tava... Porra, o irmão dele foi meu subcomandante durante muito tempo, sabe? Antes dele ser um cristão, a gente fazia churrasco, bebia cerveja junto. Depois o cara virou pastor e perdeu, e a gente continuou a amizade mesmo com isso. E aí eu fui, né, dar os pêsames tudo sem jeito. Ele, eu não esqueço das palavras dele. O Sub virou pra mim e falou assim, gordinho, não fica assim não, irmão. Alegria. Fica bem, irmão. Aí eu olhei pra cara dele, tipo... Se eu não te conhecesse, achar que tava bêbado, né? Meu irmão, ele foi pra glória. E ele morreu do jeito que ele escolheu. Porque a gente tem uma coisa também, e eu escuto isso de muitos colegas meus, que a gente sempre fala assim, cara, eu quero morrer fazendo aquilo que eu faço. Quero morrer em confronto, quero morrer no combate. Quero morrer como um combatente. É muito comum você ouvir isso de policiais do batalhão. Se eu tiver que morrer, que seja como um combatente. Seja no front. Eu ouço isso muitas vezes lá.
E o Gêmeo falava essa parada direto, né? Que ele, se tivesse que escolher a morte dele, que ele queria que fosse uma morte em combate. E aí o irmão dele falou essa parada pra mim, pessoalmente. Ele falou, cara, ele morreu fazendo o que ele amava, do jeito que ele pediu a Deus, e agora ele tá lá junto com o pai. Fica tranquilo. Aí eu fiquei olhando aquilo e falei, cara, como o entendimento do cara, a evolução do cara, né, da família, a mãe dele, cara, a senhorinha lá, grata pela vida do filho, pelo tempo que o cara teve aqui na Terra, e feliz porque morreu no combate, como ele escolheu, né? Combateu o bom combate, guardou a fé, encerrou a carreira, como tem uma passagem bíblica que fala isso, e aí aquilo ali vai te trazendo várias experiências, vai te relembrando várias coisas, mas no final de tudo, o que eu levo pra mim de tudo isso, irmão, é aprendizado. É aprendizado, Glauber. Tu aprende. Tu aprende com os caras, tu aprende com a família dos caras. E você melhora como ser humano. Então, cada dia eu acordo com uma lembrança dessa e eu me torno 0,01% melhor pro dia seguinte, pro dia seguinte. E aí, muita coisa que a gente dá valor, a gente para de dar. Muita coisa que a gente almeja, a gente deixa de almejar. E passa a ser mais grato pela nossa vida e por poder, quando Deus permite, proporcionar vida para mais alguém. Seja num parto, seja tirando da morte fria e não determinada por ele, como na nossa oração dos paramédicos. E segue o baile. É isso. Irmão, muito bom, cara. E eu te agradeço por ter deixado esse conhecimento aí, a tua experiência, para que não só eu, o Mano Walter, todo o público que está em casa e as pessoas que ainda vão vir assistir esse podcast. Tomara. Quem gostou, pô, compartilha aí, porque realmente foi uma aula em vários sentidos. Um conhecimento novo pra gente, irmão. Um conhecimento que a gente não tinha tido. Que venham outros aqui. Uma forma muito especial da gente contar esse valor desse homem policial, desse profissional. Maneiro. Que veste a farda da Polícia Militar, a farda especializada do BOP, e mais ainda especializada como paramédico, que é uma função ali.